e sobre os fenômenos inteiramente absurdas. Poderia citar 1000 fatos como provas do que digo. Estamos cercados de seres desencarnados que podem comunicar, se conosco o fazem. Todas as discussões do mundo inteiro não poderão eliminar os fatos. Mas talvez que tudo isto provenha do diabo. Que pensais disto? Se tudo isto vem do diabo, ele merece muitos cumprimentos e eu lhe agradeço. Foi ele quem me deu estes poderes. Não, Deus é o seu autor e eu responsável perante ele pelo modo que os utilizo. Dons do diabo. Esta ideia de diabo é um insulto ao Criador. Creio no Cristo, mas não estás espantado por ver homens honestos, desejosos de aprofundar os fatos e a verdade, virar as costas às igrejas que os perseguem? Bem, disse eu, posso ainda uma vez fazer uma sessão convosco, adormecido? Não me sinto muito bem hoje, respondeu, mas, já que viestes, tentarei. O Sr. Vango fechou os olhos. Foi tudo. Completo silêncio reinou durante alguns instantes, depois o seu corpo teve um estremecimento e Sunflower, o guia, falou no seu inglês bizarro, que melhorou à medida que a sessão se prolongava. Boa tarde, disse ela, ouvi todas as vossas observações. Por que não julgar pelo que vejo e o que vos digo? Não minto. Nunca pensei em tal coisa, respondi-lhe, mas explica-me como chegou a ser o guia do Sr. Vango. Vós não o compreendereis. Chegarei a fazer-me entender? E difícil explicar. Vários dos vossos amigos estão aqui comigo e um deles, que sorri, diz que vos provará que eu e o Sr. Vango somos dois. Ele é alto, bem proporcionado de corpo. Diz que deixou a terra subitamente, caiu morto, estava tudo escuro, abriu os olhos para ver do outro lado. Ele me leva para fora de uma cidade, a uma elevação, dobra à direita do caminho que conduz ao alto de uma colina e à direita vê-se uma casa grande. Faz-me contornar essa casa. Entro pela porta. À direita acha-se um salão, à esquerda um aposento, desce-se um degrau e para. Chama-se William e vos chama de Walter. Mostra-me um cão e repete Jim, Jim, Jimmy. Sim, este é o nome de alguém? Compreendestes? O presbitério de Arby e o caminho que leva ao mesmo são exatamente descritos com estas palavras. William Rideolg era diácono de minha igreja e morava em casa ao lado da minha. Faleceu subitamente durante o seu serviço. Seu filho chamava-se Jim Rideolg. Jimmy adorava ter cão d'água que possuía, mas que aterrorizava a minha família e a mim mesmo. Agora ouço o nome de Rene, continuou Sunflower, mas não vejo ninguém. Rene, sim, é Rene que ouço. Fiquei calado, mas Rene era o nome de minha cunhada, esposa do reverendo Fred Wynne, de Shortton Kings, Cheltenham, Glus. Agora é vosso filho que eu veja. Ele me diz que a casa descrita acima é em que nasceu, exato, e que mais tarde morou em 2 casas diferentes na cidade em que vós morais atualmente, exato, que havia 3 filhos, ele e o irmão que estão na além, exato, e uma filha ainda viva, exato, que seu irmão morreu de uma doença da garganta, exato, que esse irmão está ao vosso lado no momento, que ele agora é grande. Os irmãos estão juntos, são inteiramente felizes. Vosso filho diz, meu pai, fiquei afastado no começo para deixar que William se manifestasse primeiro. William Rideolg era o maior amigo de Rupert em Arby. Estou quase sempre convosco na casa. Não deveis pensar que me acho longe de vós. Dai um abraço no pessoal de casa por mim. Boa noite. Vou voltar para casa em vossa companhia. Rupert, perguntei, você estava aqui na mesma ocasião que o regedor Henry e o Sr. Wood? Rupert responde que sim e diz que estes 2 senhores estão aqui no momento. Somos grandes amigos. Eles compreendem agora muito bem o que já compreendemos. Nada de preocupações porque tudo acabará bem. Haverá mudança para vós. Ireis a Sandilane. Há um trabalho importante para vós. Ou sereis utilizado para casos sérios um pouco mais tarde e ficareis afamado. Como você sabe de tudo isto, meu filho? Espíritos mais elevados me revelaram, respondeu. 6 meses depois fui enviado para a Igreja Batista de Sandilane, Bradford, e aceitei permanecer ali por 1 ano. Se fui útil e se fiquei afamado no que diz respeito às profecias extraídas da Bíblia sobre a guerra, deixo ao leitor o cuidado de o julgar,
mas que me permitam observar, com os reconhecimentos profundos, que depois do começo da guerra, parecia que eu era levado, forçado mesmo a fazer essas predições e que não podia dispensá-las, embora tal não me conviesse muito. Então o Sr. Vango acordou repentinamente. Espero que tenhais recebido comunicações convincentes, disse-me ele. Sim, respondi, e maravilhoso, mais que maravilhoso se as comunicações espíritas não forem senão farsas. Ah! Mas elas são grandes verdades, respondeu este homem notável. Senhor Vango, disse, queria pedir-vos algo. Conheceis médiuns particulares, que não dão consultas a todas as pessoas que se apresentam em casa deles? Sim, mas tenho receio de que não vos recebam. Bem, mas quereis mesmo assim fornecer-me alguns endereços? O Sr. Vango atendeu ao meu pedido e a sessão terminou. Tomei um táxi e fui imediatamente a um dos endereços dados pelo Sr. Vango. Os resultados desta visita foram tão maravilhosos que resolvi dedicar-lhe um capítulo inteiro. Capítulo 10. Em casa de um médium particular. Parei na porta de entrada de uma casarão do West End, bati e fui atendido por uma criada que me disse francamente que eu não poderia ser atendido. O patrão estava em casa, mas ele não recebia senão raramente pessoas estranhas. Insisti delicadamente e finalmente me permitiu entrar no salão. Ouvi palavras em voz baixa, numa peça vizinha, a respeito, provavelmente, de meu recebimento. Abriu-se a porta e o patrão apareceu, olhou-me e lhe disse: Bom dia. Vós me conheceis? Não, respondeu, e, se vós vos ocupais de buscas espíritas para a polícia, perdeis o vosso tempo. Não aceito dinheiro e não desejo ver ninguém. Quem sois vós? Donde viestes? Se representais algum jornal, eu não desejo publicidade. Levo uma vida muito solitária. Tudo isto foi dito vivamente por um homem nervoso. Escutai-me, por favor, disse-lhe eu. Fostes bem amáveis em me receber, mas, palavra de honra, venho como amigo. Sou um homem honesto e desejo apenas obter provas da sobrevivência humana. É tudo. Depois de uma pausa, disse-me: Compreendo. Queira seguir-me. Levou-me a um salão tranquilo, que ocupa habitualmente, sentou-se e acendeu o cachimbo. Eu não falava. Sinto-me mesmo feliz por terdes vindo, porque viestes com o Sr. Stead. Há muito tempo que ele não me vem procurar. A última vez foi alguns dias após o naufrágio do Titanic, em que pereceu. Meus guias igualmente parecem conhecerem porque me dizem coisas a vosso respeito. Sois um pregador, um orador, um autor e um redator. Mas, exclamei, tenho a aparência de ser tudo isto? Não, respondeu. Não vos pareceis com um pastor, mas os meus amigos espirituais não me enganam nunca. Vós tornais as coisas fáceis, porque sinto que sois psíquico. A parte, bem, Sr. Stead, já vos ouvirei, mas, no momento desejo explicar a este senhor o que sinto e o que vejo. Sois um místico, uma mistura notável, e tendes sido e o sereis ainda guiado pela providência. Deus vos ajudou e vós ajudareis maravilhosamente, porque a vossa vida é uma vida de esforços. Muitos obstáculos têm sido colocados no vosso caminho, mas tudo isto não serviu senão para desenvolver a vossa vontade e a vossa personalidade. Vossa vida não teria tido valor de outro modo. A vontade de Deus tem sido sempre a de vos fazer descer para vos elevar em seguida. Não vos lastimei por isto. Deus vos utiliza mais do que o acreditais, para o bem da humanidade. Nascestes para dirigente, mas não age como tal. É Deus, que é o Criador, quem vos conduz. Segui o vosso caminho, como se costuma dizer, e seguireis a rota traçada por Deus para vós. Sois pastor. Eu vós vejo proferindo sermões. Possuís um ponto fraco, a emoção. Ao lado de vós, vejo um dos vossos amigos, um velho amigo, um amigo íntimo. Aí o interrompi, dizendo: não desejo que diga o meu nome, nem quem sou. O amigo, que se acha a meu lado, pode falar-vos. Sim. Pedi-lhe então para não proferir o meu nome indicando-lhe apenas as iniciais. A resposta foi tão rápida quanto um relâmpago. W. Vejo uma espécie de quadro. Estais lá em um estrado, em um salão cheio de homens e mulheres.
Sinto um poder espiritual extraordinário e esse velho amigo parece lançar no ar uma comprida fita azul na qual se lê a palavra liberdade. A parte, que dizeis, Sr. Stead. O Sr. Stead me diz que vos conhece muito bem e que vós representais a liberdade, liberdade de palavra, liberdade de espírito, liberdade de alma. Pede-vos que desfraudeis ao vento a bandeira da liberdade. Deseja que a façais subir no mastro. Tenho uma confiança absoluta em vossa probidade. Obrigado, mas, se o Sr. Stead está verdadeiramente presente, ele deve saber que talvez tudo isto não seja senão conjecturas e generalidades de vossa parte. Sem fazer conhecer o meu nome, o Sr. Stead poderá, com certeza, dar uma prova absoluta de sua presença. Sim, ele sorri, vos aporta a mão e diz que atenderá com satisfação ao vosso pedido. Nova pausa se fez. O Sr. Stead escreve no ar as palavras: The young man and woman. Moço e moça, que quer dizer com isto? Perguntei, fazendo-me ingênuo. Não sei. Refere-se a um jornal? Não sei. Já ouvistes falar de um jornal com este nome? Nunca. Não frequento as bancas de jornais. Quereis ter a bondade de perguntar ao Sr. Stead de que se trata. Para mim parece que ele deseja que penseis em um moço e uma moça de vossa assembleia, mas ri e diz que sabeis muito bem o que ele quer dizer. Agora escreve: Woman is now man. A mulher é agora homem. Junta as mãos como em um casamento. Creio que se trata de alguns conhecidos vossos. Vejo ao lado do Sr. Stead um jovem soldado, que está muito alegre. Por quê? Perguntei. Oh, suponho que esteja encantado com a comunicação. Agradeço-vos muito. Poderia ainda procurar-vos um dia. Gostaria bem. Não tendes ainda uma ideia sobre a minha identidade? A menor. Já ouvistes falar de dois jornais, uma com o nome de The young man. e outro com o nome de The young woman. que são agora impressos juntos com o título de The young man and woman. Moço e moça. Nunca. Como compreendeis, não saio senão raramente. Moro, na verdade, no meio de meus amigos espirituais. Há então um jornal com este nome. Sois o redator dele? Sou. Bom, então eu interpretei mal a comunicação. Não deveria então repetir senão o que vejo e o que ouço. Saí da casa desse senhor, atônito, confuso e derrotado. Deixo aos leitores o cuidado de tirar as suas conclusões desta sessão. Já lhe tirei as minhas. Capítulo 11. Cada vez mais estupefato. Paro aqui a fim de contar um fato que me confunde e que não faço outra coisa senão narrar. Escrevo este capítulo especialmente para a edificação do Dr. Mercier. Certa tarde dominical, saía da Igreja Livre Unida. Acabava de dirigir-me a uma multidão desejosa de ouvir comentar o Novo Testamento e refletia profundamente ao vê-la retirar-se. No meio das desgraças e tristezas de então, falava do Cristo, do seu amor por nós, da sua crucificação. Alguns moços de Chason acabavam de tombar no campo de honra e, como eu olhasse os seus pais e amigos em lágrimas, parei, de repente, presa de grande emoção, mas me contive logo para deter-lhes as lágrimas, explicando-lhes que o Cristo era a verdadeira vida. Afirmei-lhes que os seus queridos mortos estavam vivos, pois estava certo de que o meu filho Rupert existia sempre. Como ministro do Cristo, dominei as suas dúvidas e as suas tristezas. Foi um momento solene e, quando essa vasta assembleia cantou, antes de se separar, o hino At even ere the sun was set. à tarde ao pôr do sol, acompanhado da bela música de Jude, vi os aflitos sorrirem através das suas lágrimas. A cristandade não está morta e seria uma loucura em crê-lo. Se a doutrina for explicada como deve ser, as almas aflitas terão nela a fonte da alegria, a fonte da vida. Nesse dia memorável, entrando em minha casa, experimentei uma felicidade extraordinária. Falando do Cristo ressuscitado, parecia sentir anjos em torno de mim. Quando saía da igreja, um senhor e uma senhora me detiveram. Ele era diretor de um banco de Lotbury, quarteirão de Londres, e ela sua cunhada. Perguntaram-me se eu podia atendê-los, pois a referida senhora desejava mostrar-me algo. Aceitei de boa vontade. A senhora me disse possuir um poder estranho, o de obter comunicações por meio de um copo de vidro. Já em minha casa, ela me pediu que eu lhe trouxesse um desses copos comuns, porém grosso e novo.
Atendi logo ao seu pedido e conduzi meus visitantes para minha biblioteca, sem que a referida senhora precisasse passar os olhos em torno. Foi diretamente a uma mesa, colocada no centro do aposento, e, sobre um papelão com as letras do alfabeto, colocou o copo emborcado. Há pouco tempo, informou-me ela, perdi um primo na guerra e ele se comunica comigo por meio do copo, pelo qual chegou a convencer-me completamente de sua presença. Quereis permitir, Sr. Wynne, tentar a mesma experiência convosco? Certamente, respondi-lhe. Estou sempre a recolher fatos novos e exatos. Obrigada. Meu primo já está aqui, eu sei, eu sinto. A senhora colocou seus dedos levemente, muito levemente mesmo, sobre o pé do copo emborcado. Decorreram 5 minutos, depois o copo começou a girar ao redor, lentamente no começo, depois mais ligeiramente, fazendo um círculo cada vez maior até que ela, não o contendo mais, dirigiu-se sozinho para certa distância. Fiquei maravilhado com isto. Posso tentar? Perguntei-lhe. Mas certamente, respondeu-me a visitante. Estou curiosa por ver que resultados obtereis. Coloquei os meus dedos, da mesma maneira, sobre o copo, que avançou um pouco, mas muito pouco. A dama colocou os seus dedos ao lado dos meus e imediatamente o copo deslizou com tal ligeireza que não o podíamos reter. Seria impossível sustentar que ora nós que impelíamos o objeto. Alec, perguntou a visitante, você está presente? O copo indicou sucessivamente 3 letras. Yes. Sim, onde você passou a tarde. With you to hear gentlemen preach. Com você para ouvir este senhor pregar. Sobre qual assunto? Christ the Savior. Cristo Salvador. Qual é o nome deste senhor? Don't know. Não sei. Se este senhor lhe dirigir a palavra, você lhe responderá. Yes. Sim. Logo pensei em submetê-lo a uma prova. Alec, pedi-lhe eu, quer fazer o favor de percorrer a casa e procurar algo que me foi ofertado há tempos pelo Sr. Gladstone. Durante 3 minutos o copo permaneceu parado, embora os dedos da senhora estivessem levemente apoiados em cima dele. Depois, lentamente, as seguintes letras foram indicadas. Life of Gladstone by 1100 Carthy downstairs. A vida de Gladstone por M.C. Carthy lá embaixo. Este livro faz menção a mim. Não, disse eu, não é isto, é outra coisa. Tentai ainda uma vez. Houve nova pausa. Depois o copo indicou. A picture of him in this room. Um retrato dele neste aposento. Este retrato acha-se efetivamente neste aposento, repliquei, mas não foi nele que eu pensei. Quereis ter a bondade de tentar ainda uma vez? A letter in a frame. Uma carta em um quadro. Ora, Alec, é absurdo o que você diz, falou a senhora. Você quis mesmo dizer que é uma carta e um quadro? Não, sem dizer palavra, levantei de minha cadeira e, de um lugar do alto de minha biblioteca, lugar para o qual a dama nunca havia levantado os olhos, aliás no qual nada poderia ver, desci uma carta e um quadro. A carta havia sido escrita pelo Sr. Gladstone e levava a data de 22 de junho de 1896. Pode-se ler essa carta no livro do Sr. Justin M.C. Carthy. The Life of Gladstone. Que caso espantoso! Exclamou a dama. É maravilhoso, na verdade, minha senhora, disse eu. Sim, é maravilhoso. Acrescento que, quando eram obtidas estas respostas, eu não tocava no copo. A sessão só durara meia hora e ela nunca levantara os olhos de cima da mesa. Na verdade eu não havia pensado nem no livro, nem no quadro. Alec, disse eu, tudo o que acaba de acontecer é maravilhoso. Meu filho está aqui? Yes, standing by you, but he has to go now to help fellows passing over. Good night. Sim. Está ao vosso lado, mas ele vai partir agora para ajudar os companheiros que estão desencanando. Boa noite. Todos nós lhes demos uma boa noite simplesmente como se o tivéssemos visto deixar a sala. Capítulo 12. A Senhora do Strand. Chama-se Senhora Wesley Adams. Já havia lido várias narrativas a seu respeito. Não lhe pedi nenhuma entrevista e não falei com ninguém sobre a visita que ele pretendia fazer. Fui 2 ou 3 vezes à casa dela até encontrá-la. Vós me conheceis, Senhora Adams? Não. Não tendes nenhuma ideia de meu nome, de minha identidade? Não. Bem, quereis ter a gentileza de fazer uma sessão comigo? Não estou me sentindo bem hoje, mas tentarei.
Sentou-se e, em alguns minutos, estava adormecida. De repente, uma voz, com forte acento irlandês, me dirigiu a palavra. O guia me falou de várias pessoas que achavam presentes, mas não reconheci nenhuma delas. Estávamos no dia 11 de março de 1918 e, nessa ocasião, eu estava longe de pensar que os sermões sobre as profecias, por mim feitos na Igreja Livre Unida de Shenzhen, teriam um grande interesse mundial no mês de setembro do mesmo ano de 1918. Certamente eu não pedira ao Star para fazer reclame jornalístico delas. Isto dito, deixe o guia falar. Os espíritos, que vos rodeiam, me dizem que sois um pregador. Há um deles que experimenta por vós um vivo interesse. Ele me diz que vos conheceu muito bem e que vós o conhecestes igualmente. Acrescenta que tivestes desde a primeira mocidade um ideal, ajudar o mundo. Mostra-se hoje muito contente pelo auxílio que vos prestou. Ele me leva a uma grande cidade, onde me mostra um instituto ou colégio onde se preparam os moços que são enviados pelo mundo a instruir. Uma pausa. É para ali pregarem, ao que creio. Diz-me também que deixastes o instituto na idade de 23 anos. Partistes de lá para vos ocupar de deveres espirituais. Ele não sabe rir, sorri gostosamente apenas. É um senhor gentil, de cor morena. Sempre vos estimou muito, teve confiança em vós, está certo de vossa influência. Deseja saber se o reconhecestes. Alfredo Toes, disse eu em voz baixa. Ela continuou, queira segurar minha mão. A senhora Adams me apresentou a sua mão, de um modo tal que nunca o poderia ter feito em seu estado normal. A maneira pela qual ela me segurou a mão me deixou emocionado. O senhor Alfredo Toers era o instrutor de minha turma no Instituto de Eastbourne Park, de onde partiram para o mundo inteiro homens de valor dos quais sou o mais apagado. Eu deixaria meu estimado pastor, o Dr. Clifford, o cuidado de provar se o guia disser a verdade a respeito do Sr. Alfredo Toes, o místico, o homem de Deus, e se a alusão ao seu sorriso teria podido ter origem telepática. Mas houve ainda coisas mais maravilhosas. Pedi ao Sr. Toes para me dizer o seu nome, mas o guia não o conseguiu captar. Sir Oliver Lodge já me havia escrito que a maior parte dos médiuns mostram uma grande dificuldade em pronunciar nomes. A despeito desta lacuna, estou convencido de que o próprio Sr. Toes se achava conosco. Todas as discussões do mundo não me fariam mudar de ideia e afirmo mesmo, que, se o Dr. Clifford tivesse estado lá conosco, ele seria da mesma opinião. Por quê? Porque o Sr. Toes revelou certas coisas, por intermédio dessa senhora, a meu ponto de vista pessoal, a respeito dos meus deveres eclesiásticos e da Igreja Batista que teriam deixado o Dr. Clifford mudo de espanto. Por que não publicá-los? Perguntareis vós. Bem que o gostaria. As peças mais preciosas, as provas mais absolutas da sobrevivência humana que eu possuo, a meu pesar, o mundo nunca as conhecerá. Mas continuemos. Este senhor, continuou o guia, diz que estais na iminência de anunciar a verdade, a doutrina do Novo Testamento do Segundo Advento. Procuro captar, mas é algo bem misturado, alguém ou alguma coisa por vir. Eu não entendo não, mas ele afirma que tendes razão e que mais tarde os vossos escritos serão lidos pelo mundo inteiro. Neste ano mesmo, sim, neste ano. Peço ao leitor que entenda que só faço copiar fielmente as notas que tomei durante a sessão. Sim, neste ano. Pelos jornais atraireis a atenção do mundo sobre a grande verdade. Ele disse que achava bizarras as vossas ideias quando os enunciastes no instituto. Sois dotado do dom da palavra. Ele sorri gostosamente, mas hoje sabe que eres igualmente clarividente. Que quer ele dizer? Não importa, respondi-lhe eu, continuai por favor. De qualquer forma, ele e todos os que o acompanham estão encantados. Diz que ireis ainda uma vez à América. Eu já havia feito em 1912 uma série de conferências nos Estados Unidos e no Canadá. E se eu nunca estive na América? Perguntei ingenuamente. Oh, não sei nada disto. Só vos transmito o que entendo. A água é em torno de vós. Um navio. América. Vós ireis mesmo. O futuro apontará a verdade. Nada, no momento, me faz prever esse fato. Continue o vosso trabalho, diz ele. Não tenhais medo de ninguém.
sois guiados e o sereis cada vez mais. Ele vos envia lembranças. Ele que parte. Há um jovem soldado que se aproxima, é muito moço, alto, delgado, de manhas compridas. Diz ter 20 anos, possui uma testa maravilhosamente larga, queixo arredondado e forte, um belo jovem, um homem de caráter. Os cabelos não são lisos. Aponta com o dedo para o peito, ele morre. E parte. Está há bem pouco tempo entre os espíritos esse belo rapaz de lindo caráter, que diz: Ei meu pai, meu guia, meu professor, meu querido velho pá, eu o amo. Peço-vos que me perdoem, mas não pude conter a minha emoção. Esta cena foi para mim tão real que mesmo ainda hoje no escrever estas linhas, tremo de emoção. Meu querido velho pai é um bom homem. Estendei-lhe a mão. Ele deseja saúde-vos. Agora vós abraça. Coloca os braços em torno de vós e diz: Não chores, pai, eu estou bem. Lembranças a todos de casa. Chega, Rupert, exclamei eu, chega, meu filho, tudo é verdade, chega de emoções. Não somente a descrição de meu querido filho era exata em todos os detalhes, mas eu sentia que se achava ali meu filho, meu Rupert. Mesmo que fosse o diabo que o personificasse, etc. Agradeceria ao diabo, porque naquele momento me sentia mais perto que nunca de Deus e do mundo futuro. Também diz, continuou o guia, que deseja que ides com ele a primeira casa em que morou, onde usava calça de veludo, uma roupa que eu gostava de vê-lo usando. Isto constituiu para mim uma prova maravilhosa. Vejo uma casa construída de pedras, construída separada, com a vista para uma grande extensão, muitas janelas, terreno em volta. Recorda-se de que era lá que usava calça de veludo. Ele mostra neste instante um retrato de sua mãe, uma senhora baixa, delgada, de olhos escuros, cabelos começando a embranquecer. Sente-se sempre ligado a ela por grande amor e simpatia, a descrição de minha esposa é exata. Ele está com a sua tia Emma, minha irmã Emma faleceu em Chilton há longos anos. Como conseguistes dar este nome? Indaguei. Eu ouvi claramente, respondeu-me ela. Ele diz que possuís na vossa casa um grande retrato dele, onde se vê o seu rosto de lado, assim, exato, mostra-me como está de uniforme. Diz ainda que viestes procurar-me hoje porque escrevestes um livro e ele vos auxilia. Exclama, publique-o, pá. É obra de Deus. Vejo também com ele uma senhora idosa. Chama de vovó. É vossa mãe. Como ela ama este rapaz. É muito orgulhosa dele, é uma verdadeira cristã, esta senhora idosa. Uma pausa, todos partiram. A reunião terminou. Até vista. A senhora Adams abriu os olhos. Tendes uma ideia do que acabais comunicar, senhora Adams? Perguntei-lhe. A menor, senhor. Despedi-me, agradecendo com um ate-avis. Capítulo 13, uma revelação espantosa. Estou certo de que todo leitor, sem preconceitos, depois de ter lido os capítulos anteriores, admitirá que os fatos relatados justifiquem a minha crença na sobrevivência de meu filho Rupert Wynne, que ele vive no além, é feliz, se interessa para mim em tudo que me diz respeito. O que posso acrescentar sobre as narrativas é que eu jamais deixei de tomar as maiores precauções para que fossem exatas. Meu trabalho, durante 5 anos, como redator do jornal The Young Man and Woman, me obrigava a examinar escrupulosamente todos os fatos. Deve-se observar que comecei estes estudos e investigações com grande ceticismo, mas os fatos verificados destruíram inteiramente todas as minhas dúvidas e todas as minhas objeções. Li O Fenômeno Psíquico, de Hudson e A Personalidade Humana, de Myers. Estudei, com cuidado, cada uma das teorias propostas para explicação dos fenômenos. Fiz, em 2 anos, mais pesquisas do que muitos homens fizeram a vida inteira e cheguei à mesma conclusão que é apresentada por Sir Oliver Lodge e o Sr. J. Arthur Hill. O tempo me provou que o que dizia Stead é verdade. Estamos cortados pelos espíritos de nossos entes queridos que partiram para o além. É provável que todos os fenômenos não sejam explicados da mesma maneira e, na verdade, eu me pergunto se chegou a saber como e de qual maneira os espíritos dos mortos agem para se utilizar em certos seres psíquicos, mas, embora haja um terreno ainda não explorado deste lado, não se pode ignorar o fato de que os desencarnados nos enviam mensagens.
Isto admitido, o problema se resolve assim: os que nos falam são realmente nossos caros mortos. Minha resposta pessoal é afirmativa. A prova de que meu filho falou comigo é, na minha opinião, indiscutível. Entretanto, se o leitor tem ainda dúvidas, creio poder dissipá-las. Certa ocasião, no mês de julho de 1918, tomei um trem de 3 graus Celsius na estação de Marylebone, quarteirão de Londres, para ir a Chesham. No fundo do compartimento, estavam sentadas 2 senhoras, uma defronte da outra. Eu lia meu jornal. The Evening Standard. Quando o trem se aproximava de Hull, ouvi uma das senhoras dizer à outra: "Com licença. Sou espírito e médium. Espero que a senhora não se assunte, mas o espírito de sua mãe está sentado ao seu lado e me diz que desencarnou recentemente. Ela me pede para lhe comunicar alguma coisa." Jamais me esquecerei da impressão da senhora a qual foram dirigidas estas perturbadoras palavras. Ela empalideceu. Sem dúvida alguma, todos os seus preconceitos religiosos se despertaram nela e, numa disposição de espírito anticientífico, exclamou: "Mas eu não acredito no espiritismo. Isso é contra os meus princípios. Aliás, eu não a conheço nem a senhora a mim. Como pode saber que a minha mãe morreu?" "Sei que a sua mãe partiu para o outro mundo porque é ela mesma quem me diz", respondeu a outra. "Está sentada ao seu lado e me diz que o nome da senhora é a Grace." Aqui se seguiu uma mensagem pessoal que modificou, de um só golpe, as ideias da senhora cética. Infelizmente não posso publicar do que se tratou. Voltando-se para mim, a médium disse: "Creio que o conheço. É o Sr. Wynne, de Chesham, não é? Vosso filho Rupert foi outro dia a uma das nossas sessões e me pediu que fizesseis uma sessão comigo e o meu marido, na sua biblioteca, e que permitisseis que o meu marido vos fotografasse." Essa senhora me falou tão tranquilamente, de um modo tão simples e natural, como se me oferecesse uma xícara de chocolate. "Minha senhora", respondi-lhe, "a senhora Wynne e eu teremos grande prazer em recebê-los na nossa casa." A senhora riu-se. A senhora em questão foi com o seu esposo a Chesham, reunindo-nos na minha biblioteca. A senhora riu-se, que reside em Narnorthwood, Middlesex, nunca fora a nossa residência. Nada lhe contei a respeito de Rupert e preparei mesmo certas perguntas para experimentar-lhe a clarividência. Ela não ficou sentada senão poucos minutos quando incorporou o espírito de William Testead. Era o todo, as maneiras, a voz do grande jornalista inglês. "Bom dia, Wynne, feliz por vê-lo novamente. Trouxe Rupert comigo. Viemos com o fim de convencê-lo de vez, embora eu acredite que já esteja convencido." "Quem é você?" perguntei. "Stead. É possível que eu seja algum outro?" "Ótimo, sinto-me contente por você ter vindo, se é mesmo Stead, mas, se é você mesmo, o seu espírito tão fino poderá certamente fornecer-me uma prova, produzir um fato ao qual não pense no momento e que seja impossível que esta senhora conheça." "Certamente, nós nos encontramos há pouco tempo", foi a resposta. "Sim?" perguntei eu. "No almoço com a minha filha, vivamente." "Onde?" "Perto do Strand." "Exato, você me deixa tonto, Stead." "Você não tem necessidade de ficar tão espantado. Sou bem eu que estou presente. É uma simples verdade. Procuramos, cá de nosso lado, tornar-lhe útil. Apresse a publicação de seu livro. Ele será lido pelo mundo inteiro. Rupert deseja falar-lhe." Longa pausa. "Meu amor para todos, é tão estranho, Ruskin, nome de seu irmão, que era impossível que a senhora risse ouvira falar, está aqui comigo. Minha mãezinha. Meu querido velho pá. Já preparamos aqui um lugar para os dois." Depois da referência a Ruskin, meu primogênito, pareceu-me cruel perguntar: "Quem é você?" Então disse tranquilamente: "Rupert, meu filho, você faz objeção a que eu lhe peça algumas provas mais?" "Absolutamente. Nada disto. Até que o desejo." "Onde você se deitava nesta casa?" "Neste aposento mesmo." "Lá no canto, com vivacidade, pode dizer-me como é que você chamava o gatinho?" "Tiba." "Vivamente. De que cor era o pelo da velha gata?" "Preto e branco." "Você fez alguma coisa por ela?" "Sim, fui eu quem a trouxe do campo, bem pequenina, para casa. Estava suja e quase morta." "Em qual lugar guardava as suas cartas?"
Naquela gaveta, a médium apontou-a com o dedo. Todas estas respostas foram exatas. A senhora Risse abriu subitamente os olhos e nós lhe contamos o que havia acontecido. Não sei nada disto, respondeu-nos ela docemente. Combinei em seguida com a senhora Risse para obter uma fotografia de Rupert. O senhor Risse é dentista de profissão e não tira fotos senão para se distrair. Retirei todos os quadros das paredes do salão de Nara Northwood, onde me achava com a senhora Wynne. Examinei todo o local, não que suspeitasse de coisa alguma, pois a senhora Risse é um homem bem conhecido pela sua honestidade e sua probidade, mas porque eu desejava responder pessoalmente a qualquer crítica feita pelos céticos. As 4 primeiras experiências não tiveram êxito. A quinta deu um resultado notável. Era o rosto de Rupert. Trago sempre comigo esta fotografia. Já mostrei a fotógrafos peritos e todos admitem que lhes seria impossível, por meios comuns, compor tal fotografia. O rosto de Rupert é algo indistinto, mas, quando eu mostrei a fotografia, sem comentários, a sua irmã, ela exclamou: "É Rupert." Mostrei-o igualmente ao Dr. Clifford e à sua filha. A senhorita Clifford, como eu, não via muito claramente, mas o Dr. Clifford, com grande espanto nosso, sem os seus óculos, reconheceu-o logo. Ele disse tranquilamente: "Podem dizer o que quiserem, mas vivemos no além. Talvez que um dia tenha melhor sorte e possa mesmo publicar uma fotografia melhor. Na expectativa de tal momento, estou certo de que possuo uma fotografia espiritual do meu filho." Capítulo 14. Ouço uma voz. Estando absolutamente certo de Rupert e autorizado a crer na realidade de sua fotografia, acreditei mais na que havia ouvido dizer a respeito das comunicações obtidas pelo médium de trombeta, por meio da qual os espíritos falam diretamente. Eu havia lido o maravilhoso livro do Almirante Moore, As Vozes, e a senhorita Stead procurou arranjar uma sessão para mim com a senhora Aureide, mas essa senhora, tão maravilhosamente dotada de poderes psíquicos, achava-se então na América. Entretanto, no dia 29 de agosto de 1918, consegui ser admitido incógnito numa sessão realizada pela senhora Susanna Risse, em Tufnell Park, Londres. Essa senhora não viu com bons olhos minha presença na sessão. Quem era eu? Um detetive. Etc. Observo, de passagem, que me parece um absurdo que as pessoas possuidoras de dons mediúnicos sejam perseguidas quando os utilizam. Assegurei-lhe então que fora levado por motivos puros e elevados. Enfim, consentiu-me que eu fosse adquirido com mais 2 senhores. Éramos desconhecidos uns dos outros e o mesmo sucedia com a senhora Risse. Um médium porta-voz ou de trombeta é uma pessoa que diz possuir um poder que permite que as do outro mundo nos falem com sua própria voz, por meio desse instrumento. A luz foi levada do local, explicando-nos a senhora Risse que, por uma razão desconhecida dela, a obscuridade era necessária para a obtenção de bons resultados. Foi a trombeta colocada no centro do aposento e os assistentes sentaram-se em círculo. Examinei o local assim como a trombeta e não notei nada de suspeito. As outras pessoas permaneceram sentadas tranquilamente, sem fazer observações. A médium os imitou. Eu havia ficado justamente defronte dela. 10 minutos escoaram. De repente escutei distintamente uma voz que dizia: "Um jovem deseja falar ao senhor que se acha defronte de vós." Eu escutava com toda a atenção. Meu pai. Era uma voz diferente, mas muito distinta. E eu continuava a ouvir com toda a atenção. Sinto-me feliz porque o senhor tenha vindo e contente porque fez tantos esforços para chegar até mim. A voz não era distintamente a do Rupert, mas devo ser indulgente para com esta verificação quando me recordo de que, no telefone, é muitas vezes difícil reconhecer as vozes dos amigos mais íntimos, quanto mais por meio de uma trombeta em condições especiais. Todavia, senti, se esta impressão deve pesar em semelhante fato, que a voz era bem a de Rupert. Quem falava devia fazer evidentemente um grande esforço. Então, quando ouvi as palavras meu pai pela segunda vez, disse: "Sim, meu filho." A voz continuou: "Peço-lhe transmitir mamãe a todos de casa. Eu o farei, mas não poderia fazer-me uma comunicação que me fornecesse uma prova de sua pessoa. Sim, há dias lestes cartas minhas, exato,
Procurastes achar o meu relógio de pulso e não conseguistes. Exato. Não importa. Conservai o que lhe enviou o Ministério da Guerra. Meu filho, onde você morreu? Lá na França. Não sofri coisa alguma. Tudo voltou ao silêncio. Ouvi depois diversas vozes se dirigirem a outros senhores, um dos quais parecia zombar, porém uma voz se elevou, falando-lhe de 7 crianças das quais era o pai. Novamente fez-se silêncio e a senhora Riz observou que a reunião terminara. Deixei a casa em companhia do pai dos 7 filhos. No caminho, então conversamos. Que pensais de tudo aquilo? Perguntei-lhe. Estou atônito, confessou-me. É um mistério. Fui lá justamente para descobrir a fraude. Sou ventríloco, mas me seria impossível fazer falar, como verifiquei esta noite, 4 vozes distintas ao mesmo tempo. Tivestes mesmo um filho que morreu na França? Sim. E o que ele vos disse ainda era verdade? Sim. Não compreendo nada disto. A médium não me conhecia de forma alguma. É um mistério. Deixei esse senhor na estação de Tufnell Park e nunca mais o vi. Sou de sua opinião. É um mistério, mas o caso é verdadeiro e eu o confirmarei mesmo no dia do juízo final. E ainda há um destes fatos que devem ser examinados pelos homens de ciência, homens que saibam reconhecer que há outras coisas no céu e na terra além das que eles conhecem. Capítulo 15. Resultados e conclusões. O leitor tem o direito de me formular esta pergunta: quais efeitos causaram estas pesquisas sobre a vossa crença, como pastor cristão? Respondo-lhe francamente o seguinte: não redigi uma ata de sessão em que não tivesse obtido provas da sobrevivência de meu filho. Procurei fazer a narração sem nela misturar poesia e sentimento, mas muito do que não pude publicar provaria 2 coisas. Primeiro, que não seria prudente para outros se não sábios ou pessoas ponderadas estudar estes fenômenos. Segundo, que a degenerescência mental ou moral é o resultado, para alguns, de seu contato com maus espíritos. Estou certo de que mais provas poderiam ser fornecidas em apoio de minhas afirmativas, mas, no que me diz respeito, estas pesquisas tiveram por efeito fortalecer minha crença no Cristo e nos ensinos do Novo Testamento. Do mesmo modo que o estudo das profecias da Bíblia fez deste um novo livro para mim, o Sr. Wang e a Srta. Miss Secredi, aos quais devo um grande reconhecimento, abriram meus olhos para uma nova luz. Compreendo hoje centenas de coisas da Bíblia que, de modo algum compreendia outrora. Sou um pregador evangélico. As mesmas verdades, que alimentaram as almas de Oliver Cromwell e Charles Haddon Spurgeon, me alimentaram também. Eu prego as mesmas verdades. Estas pesquisas não as abalaram absolutamente. Antigamente, eu acreditava na sobrevivência por um ato de fé. Hoje eu acredito nela porque sei que é uma verdade. Reconheço que o Cristo tinha razão quando ele dizia que se é feliz crendo sem ter visto, mas é uma felicidade para mim que ele não tenha recusado a Tomé, o doutor, uma prova absoluta e tangível da imortalidade da alma. Carta do Sr. J. Arthur, autor do Homem é um Espírito. Claremont, Thornton. Bradford, 10 de dezembro de 1918. Caro Sr. Win, li, com grande interesse, o vosso livro Rupert Lives, e vos dirijo alguns comentários, como me pedistes. Para começar, permiti-me criticar-vos. Na minha opinião, falastes muito ligeiramente quando dissestes que certamente não se tratava de telepatia porque não pensáveis, no momento, nos fatos indicados. Se um fato é conhecido do assistente, mesmo que não se lembre dele, de modo algum, na ocasião, mas que não deixe de ser conhecido dele e existir no seu subconsciente, não é justo dizer que em tal fato, narrado pelo médium, não houve telepatia. De outro lado, acho que é muito comum apoiar-se na telepatia, já que, nas minhas pesquisas pessoais, nunca cheguei a verificar que o meu espírito tivesse influência sobre o médium e, mais ainda, tive muitas vezes a prova de que o que me era dito estava muito além do meu saber consciente, bem como além do que eu poderia, com razão, chamar de meu saber inato. Sou, portanto, de opinião que a telepatia não pode ser a verdadeira explicação de vossas experiências, de modo que, se o livro fosse meu e não vosso, não empregaria nele a palavra certamente. E os nomes? Lastimais um pouco, muito mesmo, sobretudo no começo de vossas experiências,
da impossibilidade de os médiums dá-los corretamente. Na minha opinião, não foi tanto assim. Por exemplo, recebestes o nome George Newton ou Newton, um Davidson, um Bob com detalhes de identificação da pessoa, um Henry Parker, os nomes de vossa irmã Emma, de vosso filho Ruskin, há muito no além, e diversos outros. A facilidade de captar nomes depende do poder do médium, pois, se este é incapaz de entender ou compreender um nome, o espírito é forçado a recorrer a símbolos ou a transmiti-los em linguagem pitoresca. Quanto às comunicações dadas por uma mesa falante, elas não devem ser contadas como provas no verdadeiro sentido da palavra se os fatos já forem conhecidos de um dos presentes que a toquem. Todavia alguns desses fatos não eram de vosso conhecimento e se, verdadeiramente, não os conhecestes nunca, deve-se admitir que eles são impressionantes. Como sabeis, ser cético por temperamento e incapaz de aceitar, sem reservas, as afirmativas de outrem. Perguntas me vêm ao espírito, por exemplo, como posso estar certo de que o médium não o tenha conhecido? Então, hesito naturalmente. Não posso julgar pró ou contra, como o próprio investigador. Já fiz experiência de colocar uma outra pessoa em meu lugar e pô-la a par de minhas pesquisas pessoais. Não espereis, portanto, que eu seja sempre de vossa opinião, mas afirmo, todavia, que as vossas experiências se assemelham de perto às minhas e que as vossas interpretações são, em suma, as minhas próprias. Creio na sobrevivência da alma humana. Creio também que, em certas condições, os chamados mortos podem se comunicar conosco, que eles vivem e progridem em um estado que não é muito diferente daquele que deixaram, que eles conhecem o que acontece cá na Terra e que se interessam pelos seus acontecimentos até um certo ponto, enfim, que os nossos amigos espirituais se apresentarão para nos receber no momento de nossa partida para o além. Tudo isto foi aceito por mim na base da evidência, uma base de fatos, de verdades. Como vós, comecei as minhas pesquisas com grandes preconceitos religiosos, produto da inexperiência. Não desejava, de modo algum, a imortalidade da alma, porque a minha vida terrena não havia sido bem feliz e eu não queria vê-la repetida e ainda menos desejava entrar noutra vida tal como os padres me prometiam, isto é, o inferno eterno, já que as minhas ideias teológicas não estavam de acordo com as deles. Portanto, eu não tinha nenhum interesse pessoal em fazer essas experiências, pois não havia perdido recentemente nenhum parente próximo ou amigo, e não deseja entrar em comunicação com alguém particularmente. Meu fim era o desejo de saber, meus métodos eram, e os são ainda, friamente científicos. Examino os fatos, pouco importando aonde eles me levassem. Agistes da mesma maneira, com uma perseverança e lealdade que são bem difíceis de serem mantidas, porque um padre está antes ocupado em influenciar os outros que a se deixar influenciar ele mesmo, ou me exprimindo de outra forma, crendo já possuir a verdade, ele não a procura. Sois, por isto mesmo, mais digno de estima. E, embora me exprima com mais prudência que vós direis talvez com mais timidez, mesmo hipocrisia, as minhas conclusões psíquicas são, em suma, as vossas. Estou certo de que o vosso livro contribuirá grandemente para estabelecer a prova da sobrevivência da personalidade humana depois da morte do corpo. Sinceramente vosso J. Arthur Yu. Nota do autor a respeito da carta do Sr. J. Arthur Yu. Estou contente por ver que o Sr. Yu, cuja estreita associação com Sir Oliver Lodge torna sua opinião valiosa, é de minha opinião. Pensa, também ele, que é pouco provável que a telepatia possa explicar os fenômenos de que tratei. Reporto-me ao termo certamente. A telepatia não pode influenciar uma fotografia. Reconheço que o retrato que possuo é bem o de meu filho. A cabeça não se assemelha à minha, nem como forma nem como tamanho. Os óculos são autênticos. Eu, não os uso. A testa é perfeita, mas, se não se pudesse controlar tudo isto, há um feitio especial do nariz, que constitui uma prova irrefutável. Essa forma do nariz é o resultado de um acidente de bicicleta do qual o Sr. Van Gogh fez referência. Se o espírito tem o poder de se fazer o fotografar, os outros fenômenos certamente podem ser reais e não são imputáveis à clarividência ou à clareaudiência puras. Como querer que a telepatia explique o anúncio de acontecimentos que eu ignorava e não esperava de modo algum? Alguns desses acontecimentos previstos se realizaram,
Outros estão a caminho, outros acontecerão muito provavelmente. Os espíritos não cooperam para sua realização? Agradeço sinceramente ao Sr. Hill pela sua grande amabilidade. Walter Wynne. Fim.